Você não ajusta diretamente na máquina tempo expiratório, por exemplo. Como é que você vai saber, qual que é o tempo expiratório do seu doente? Não é algo que a gente anota ou se preocupa de forma direta. A gente monitora de forma indireta por meio da relação em Z. E a relação em Z significa o quê? Eu tenho uma parte para ins e quantas partes para is, certo? Então, isso quer dizer que se eu tenho, por exemplo, de uma forma mais fisiológica, a gente tem uma parte para ins em torno de o dobro para es, certo? Que seria uma relação de 1 para 2. Então, se eu encurto essa relação, quer dizer que eu tenho uma parte para ins e uma parte igual para es. Se eu estava numa relação 1 para 2 e reduzi a relação 1 para 1, então eu reduzi o tempo de exalação. Se eu, ao invés de reduzir, aumentar a relação em Zs, ou seja, eu tenho uma parte para ins e o triplo para es, por exemplo. Então, quer dizer que eu aumentei o tempo de exalação. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente monitora o tempo que a gente se relaciona com o tempo ex. Né? Não é um parâmetro bonitinho que a gente bota lá na máquina. Ele é resultante do tempo ins que você escolheu. Além do tempo ins, ele é resultante também da frequência respiratória que você escolheu. Por exemplo, eu tenho uma parte para ins e duas partes para es, uma relação de 1 para 2, numa frequência X. Se eu aumento a frequência, o tempo de espaço entre o final de uma inspiração e outra encurta. Então, eu estou reduzindo o tempo de exalação. E se eu reduzo a frequência, ou seja, entre uma ins e uma outra ins, isso sem alterar tempo ins, entre uma ins e a próxima ins, eu estou fazendo uma frequência mais lentamente, considerando que eu não alterei tempo ins, só reduzi frequência, isso quer dizer que o espaço entre uma ins e outra alargou. Então, eu aumentei o tempo ins. Então, é assim que a gente raciocina em relação ao tempo ex na ventilação mecânica.